seria muito difícil fotografar o Facebook numa fotografia de paisagem ou no que fosse, mas que muitas das coisas que me aparecem na frente têm que ver com este tráfego intenso dos referentes culturais. Notei que, por causa desta instabilidade, por causa da quantidade de referentes, uns considerados muito cá da terra e outros nem por isso, e ao mesmo tempo, por causa também da velocidade a que as coisas andam, porque hoje é uma discussão fraturante sobre touradas e amanhã é sobre não sei o quê. Portanto, é muito difícil aguentar um assunto 2 ou 3 dias seguidos. Há esta sensação de que a identidade está em constante processo de fraturação. Esta ideia de que se estes caminhos fossem a bandeira nacional, não é? Faltava-lhe o escudo e o verde ia para um lado e o vermelho ia para o outro. Esta ideia de que as pessoas não têm, quando são confrontadas com determinada questão, e eu falo disto porque o fotografar é muito intrusivo e fotografar coisas que habitualmente não são fotografadas ainda mais intrusivo é. E então é muito comum dirigirem-se a mim e perguntar o que eu ando a fazer. Sou fiscal, sou das finanças, sou jornalista, se é para a televisão, sei lá, perguntam umas coisas mais incríveis que possam imaginar. E eu estou à espera disso. Isso é uma maneira de abrir conversa. Eu digo sempre a verdade. Dizem, estou a fazer um trabalho sobre isto e aquilo outro, e fotografei isto por causa disto e disto e daquilo. Pronto. E é uma conversa muito franca. E nunca tive problemas com estas conversas. E é curioso ouvir o que é que pessoas muito diferentes, socialmente, culturalmente, me dizem destas coisas quando eu lhes digo que andava a fazer um trabalho sobre Portugal. Mas algumas diziam assim, mas aquilo que se diz que é Portugal não é isto. Eu disse, não, desculpa, nós estamos em Portugal, não é? Então, se está aqui é Portugal. Não pode ser. Pois, tem razão. Então, isto dava estas conversas e eu ia percebendo, enfim, o que é que podia entender a propósito de determinadas questões. Era e é muito comum o que esta fotografia pretende representar. Isto são as casas de banho da Senhora da Peneda. A Senhora da Peneda está do lado da encosta Úmbria, da encosta que não apanha sol. E o outro lado é que está virado para Poente Sul. É por isso que do outro lado há muitas casas, deste lado não há. E então, é difícil não ficar impressionado com esta imagem. Porque a gente, se for da parte de tarde, anda neste acesso ao santuário, vê-se ali a parede, lá ao fundo do santuário, e de repente aparece este color, uma coisa impressionante, parece uma tela de cinema. Não é? E isto serviu-me às mil maravilhas para entender a história do espelhismo, do jogo cruzado entre espelhos. Eu faço assim esta casa porque vi uma acolá e gostei. Mas até nem gostei da casa toda, só gostei daquela parte em que tem aqueles materiais, ou aquelas escadas, ou aquele jardim, não interessa. E depois, por sucessivos jogos de espelhos, qualquer que sejam os referentes culturais, uns muito sofisticados e outros mais andadeiros. Por exemplo, dei-me conta que, a partir de determinada altura, era muito vulgar eu encontrar a linguagem minimalista da arquitetura em construções que, noutras ocasiões, eram muito mais, as formas eram mais complexas, o jogo dos telhados, a diferença dos materiais, a cor. Só porque, a partir de determinada altura, o minimal começou a ter uma certa difusão nas novelas. E então, um gosto que estava reservado a uma elite restritíssima, porque o minimalismo é uma coisa dura, não é propriamente, para quem não tem essa tendência estética, não é propriamente uma coisa friendly. E de repente eu vejo aquelas casas que eu chamo de micro-ondas, não é? Que são volumes puros, muitas vezes com superfícies em betão aparente ou em vidro, com telhados planos, tudo ao contrário da iconografia das casas, com toda a variedade que nos assiste. E, portanto, ocorreu-me agora
agora isto, não sei porquê, eventualmente por causa do ar minimal desta parede, mas o telhado desmente logo o minimalismo, porque o telhado vai buscar um telhado de telha tradicional. Bem, ela nem é bem telha marcelha, nem é telha de canudo, é assim uma espécie de casamento entre as duas, mas se a arquitetura fosse coerente, a cobertura seria plana e nunca seria assim. Agora, o que eu quero ressaltar é essa ideia do jogo dos espelhos nos processos de construção e de reconstrução contínua da identidade e a dificuldade em encontrar coisas fixas. Muitas vezes encontram-se estas misturas. Nós sabemos de onde é que vêm as misturas, não é? Não é por acaso que está ali a caravela com a cruz de Cristo, uma caravela feita em betão. Aliás, este senhor faz tudo em betão. É ali perto da Vila do Conde, mas eu tenho encontrado imensos. O betão é um material muito plástico, muito facilmente trabalhável e dá para fazer tudo. E então, tanto vai para a casalta de cão, como vai para a caixa do correio, como vai para uma imitação de uma estatuária clássica qualquer, como se o cliente, se for um caçador, gostará de uma cabeça de veado, como, sei lá, a bandeira do FCP está muito bem ao lado da bandeira nacional. E, portanto, a ideia que eu tenho sobre a dita identidade é que ela é feita de sobreposições, é muito instável, ou seja, aquilo que habitualmente chamamos de identidade é o contrário daquilo que pensamos que a identidade é. No sentido que nós pensávamos que a identidade, segundo a tradição, era qualquer coisa que vinha do passado e era estável. E pelo menos essas duas coisas tinham que ter. E depois, que para além disso, para corresponder a uma memória coletiva, tinha que ter um grau de partilha bastante grande. Não podia ser, eu tenho a minha identidade, tu tens a tua, eu tenho a dele, e assim sucessivamente. Teria que ter essa partilha, essa estabilidade, esses referentes. E o que se encontra não é isso. Esses referentes podem existir. Toda a gente sabe mais ou menos o que é um estrela da batalha, por exemplo. Mas depois tudo muda. E esse padrão de mudança tanto apresenta traços estáveis, como seja o de Fátima, do futebol e tal, como de repente aparecem as coisas mais inesperadas que se possa pensar. Este slide, por exemplo, faz parte de um grupo de questões que estão tratadas no início do livro a propósito das mitologias em torno do mar e do significado do mar no imaginário português. É um tema de veras fraturante, não é? Aqui há 2 semanas o tema da televisão era a questão da ilusão costeira e era a polémica sobre os planos de ordenamento da obra costeira e as demolições dos respectivos planos. Sei lá, aqui atrasado, vi-me envolvido numa polémica em Ilhavo por causa da questão da pesca do bacalhau e a importância que ela tinha, não é? Preciso ver que o Tenreiro era o ministro do bacalhau, do Salazar, e foi o único que conseguiu construir um verdadeiro Estado corporativo. Portanto, dominar tudo, desde a pesca artesanal até a pesca do alto, desde a política dos bairros dos pescadores até ao controle do Estado do preço do bacalhau. Por exemplo, tudo dominado pelo Estado. Uma pesca feita em barcos quase poéticos, não é? Veleiros, numa altura em que a pesca do alto era feita por grandes cargueiros, navios metálicos, com frigoríficos e não sei o que mais. A poética portuguesa lá ia nos seus veleiros brancos para a Terra Nova, naquelas condições de trabalho tenebrosas. E então há essa ideia de que, junto com as memórias dos navegantes, havia o país dos pescadores, do bacalhau e da sardinha e não sei o que mais, e portanto, quando se fala do mar, de repente os discursos atropelam-se. E as situações também. Porque eu posso estar no Algarve e a discussão ser por todo lado, que é isso de fazer prospecções petrolíferas, porque isso pode dar cabo da qualidade da água, e noutro sítio qualquer uma discussão sobre a aquacultura e as estruturas da aquacultura, e noutras são os hotéis que saltam para cima das arribas,
etc, etc, etc. E, portanto, a ideia mítica do mar já não tem nada a ver com aquele mar das descobertas e dos poetas e dos Lusíadas, ou do Pessoa, do mar ao mar, quanto do teu sal, enfim. De maneira que eu, para esta fotografia, arranjei um belíssimo poema do Rui Belo, que é exatamente, chama-se País de Marinheiros. Eu já não me lembro do poema todo, ele está lá no livro, mas é País de Marinheiros, que outra coisa vos chamar, senhoras que quando o calor aperta, não sei o que mais, vão refrescar-se ao mar. Portanto, lá vai a senhora com o baldinho e tal. Estes traços identitários na azulejaria são muito mais comuns do que a gente pensa. Hoje em dia perdeu-se esta tradição, mas nos anos 40, 50, a ideia do azulejo solto, de figura solta, não é? Fosse o azul e branco com figuras, com animais, com flores, fosse o colorido, era muito usado nas decorações de edifícios públicos, de fontenários, de lavadouros. E então chegamos a esta situação que depois acabou por ser a primeira fotografia do livro. É esta. Andava eu no Senhor da Pedra, num dia depois da tempestade, assim com um mar bastante puxado, e estava este homem a rachar ali na praia. E eu achei aquilo, que coisa estranha, não acredito em tal coisa. E fui lá fotografá-lo e percebi que sentiu isso, mas que ao mesmo tempo não parou de fazer o que estava a fazer. Mas às tantas virou-se para mim, pousou uma chave e disse: mas está-me a fotografar porquê? E eu dei-lhe permissão para me fotografar daquelas coisas. E eu disse: olha, eu nunca vi tal coisa. Sabe, para mim, uma pessoa a rachar lenha é aquela figura do lenhador, que vem das histórias infantis e não sei o que mais. Agora, rachar lenha na praia, depois ele contou-me. Eu não preciso disto para nada, porque agora, antigamente não quero saber. A praia estava toda catada, porque tudo se aproveitava, e então vinha-se buscar lenha. Então, sobretudo numa altura destas, em que depois de uma tempestade, o mar traz coisas, isto fica tudo assim. Portanto, fez-me lembrar aquela mitologia negativa das caravelas. As caravelas que foram, mas depois aquilo deu para o torto, não é? E em meados do século XVI já a Rota das Índias estava falida e havia muitos críticos, entre eles o Severino. Eu também tentava um texto do Manuel Severino. Havia muitos críticos sobre que empresa era aquela das Índias que ia esvaziando o reino e, do ponto de vista comercial, era um desastre, porque entre naufrágios e pirataria, aquilo que chegava a Lisboa era muito pouco e depressa se escoava. E então lembrei-me que as caravelas, enfim, tinham naufragado e aquilo que restou delas foi isto. O outro tema recorrente, fosse em Trás-os-Montes, como é o caso, fosse noutro lugar qualquer, é a tal história que eu falava há bocado a propósito da desruralização. Quando o adjetivo rural era mais ou menos claro, ele tinha 3 significados ao mesmo tempo. Considerava-se rural do ponto de vista económico quando a agricultura era a base económica, era daquilo que se vivia. E em Portugal, infelizmente, era muito comum a autossubsistência e vivia-se daquilo, não havia outra coisa. A monetarização da economia era muito fraca. Era rural porque era caracterizado pela cultura camponesa, portanto a tal cultura fechava sobre si, dos valores tradicionais, da família, da religião, da tradição, e era rural porque a agricultura é uma atividade económica que ocupa muito espaço e, portanto, constrói paisagem. E então, fosse cultura, fosse economia, fosse paisagem, rural era uma palavra totalizante, não é? Que resumia este mundo todo. Com as tais sucessivas vagas migratórias, mas sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, o efeito de desconstrução desta ruralidade foi rapidíssimo.
Portugal foi o último país rural da Europa. No final dos anos 50 atingiu o pico dos indicadores estatísticos que davam conta da importância da agricultura, em termos de população ativa, em termos de rendimento, em termos de terra, superfície de terra mobilizada para a agricultura. E de repente parece que a história que acelerou, não é? A jato. E hoje a agricultura representa 3% do produto interno bruto. Sendo que nesses 3% estão as agriculturas que têm alguma importância, como o vinho, o leite, o azeite, a fruta, os legumes. Se bem que, andando na zona de regadio do Alqueva ou andando nas vinhas do Douro, não é com camponeses que a gente fala, obviamente. É com empresários. É com gente que culturalmente tem que ter um aparato sofisticado, porque tem que saber de biotecnologia, de sistemas de produção, de preços, de competitividade, que são agriculturas que, como tudo o resto, se globalizaram. E, portanto, não tem nada a ver com as velhas agriculturas tradicionais. Agora, o que é certo é que as memórias materiais desse país são 2/3 do país ou mais, que estão em processo de despovoamento severo. Estão cheios disto, de ruínas, de uma poética poderosíssima, porque para uns é a decadência e para outros é o contrário. É a resistência que as coisas têm, é uma espécie de eternidade que elas terão adquirido. E há coisas que são verdadeiramente únicas. Por exemplo, isto, eu ainda me lembro disto, chamavam-lhe o Teatro do Feno. O Teatro do Feno. Os carros do Feno eram sempre muito altos, não é? Porque o feno é muito leve, e portanto o carro encostava de traseira e o feno era descarregado diretamente para aquele patamar de cima, que era o triato. E então ainda se podem encontrar coisas dessas completamente disfuncionais, não é? Porque já ninguém usa isto. Ao mesmo tempo, processos locais de industrialização, isto é aquela cimenteira que há, aquela cimenteira polémica, quando pela primeira vez se fez com a incineração cá em Portugal, falou-se muito dela. Isto pode exemplificar muito bem a tal dissonância cognitiva que eu falava há bocado. É uma situação muito corrente em Portugal. Quer dizer, eu no mesmo lugar ou em situações muito próximas, ter quintais, hortas, a pequena escala do edificado, das casas e dos lotes estreitos, ter uma rede viária cuja tortuosidade ainda tem muito que ver com os antigos caminhos que por aqui existiam e que foram sendo asfaltados e passa lá a rede elétrica, etc. E depois, de repente, tudo se mistura com tudo. Mas como isto não corresponde àquelas ideias muito standardizadas do que são os meios urbanos e a cidade, chamam a isto rural. E depois é muito estranho, porque isto de rural não tem nada, as pessoas não vivem da produção agrícola, as atividades dominantes são outras, e a paisagem pode ter estes contrastes como esta tem. No urbano, a complicação é mais que muita, porque, assim de uma penada só, pode-se resumir a coisa desta maneira. Durante séculos, a cidade tinha um monopólio da urbanização. Ou seja, tudo que era urbano estava dentro da cidade. E eu digo dentro literalmente, porque as cidades tinham limites. Tinham limites físicos, tinham muralhas, era muito fácil saber o que é o fora e o dentro da cidade. Muito fácil distinguir até dentro de processos mais recentes de urbanização o que era a cidade e o arrabal, por exemplo. E, portanto, a cidade era um lugar, tinha limites muito bem definidos, tinha uma forma, tinha uma identidade, tinha um nome, tinha tudo. Hoje em dia, a maior parte da urbanização não é cidade. Não faz esses aglomerados. A urbanização é um processo que vai reagindo com o ar do tempo
e como o processo que é toma forma e toma lugar das mais diversas circunstâncias. Seja aqui em Portugal, seja no Uruguai, seja na China, seja onde for. Tem coisas que são genéricas, a urbanização vive de uma intensa infraestruturação, e depois tem outras que são muito, muito locais. Portanto, a urbanidade não é um genérico que significa a mesma coisa em todo o lado. E então, os contrastes do que é a urbanidade podem dar uma coisa destas, seja da cidade dos vivos, seja da cidade dos mortos, e a coisa também não se entende muito bem. Outra das coisas que não se entende muito bem é o próprio processo da modernização. O que nós vemos, que esta fotografia fala muito bem disso, é um encavalitamento de uma construção vernacular daquelas que parece que se perdem nos tempos, sabe-se lá, do Neolítico, não é? Pedra solta, e depois de repente ela é cavalgada por uma linguagem radicalmente moderna. Está ali tudo o que Corbusier dizia acerca de quase tudo, só não está o teto plano, que o Corbusier dizia sobre a nova arquitetura moderna e os métodos de construção, que eram os pilotis, os pilares e as lajes, e portanto, com um sistema de pilares ao alto, lajes em cima, pilares e laje, as paredes deixavam de ser autoportantes. As paredes perdiam uma qualidade que sempre tiveram, que era aguentar o edifício. Tal como na velha casa em pedra. Agora não. Estão aqui os pilares que aguentam a laje e depois pode-se montar uma parede como se quiser. Pode ser assim, pode ter aqui um vão enorme e uma grande janela. Com todo o tosco e a simplicidade que aqui está retratada, o que nós vemos é, sem meio termo, uma passagem direta do tradicional para o moderno. E ao mesmo tempo, uma modernização e um abandono. Percebe-se muito bem que muitos dos que emigraram e que um dia pensaram voltar, construíram casas novas ou começaram a melhorar outras e depois esse processo foi interrompido. Porque, entretanto, os filhos também emigraram e depois os filhos casaram lá e as famílias estão lá e os netos também. E hoje em dia há milhares de casas por esse país fora, muito mais sofisticadas que esta, obviamente, que estão vazias, porque as pessoas que as fizeram, pensando que um dia regressariam, já não regressam, obviamente, porque os filhos e os netos perderam o vínculo com Portugal. E, portanto, e essas pessoas, nos trajetos de imigração que tiveram, o sistema de saúde, as pensões, são alemãs, são francesas, são alguns, e, portanto, quando há algum problema é para lá que vão. Quando é para passar o Natal com os filhos e com os netos, é para lá que vão e assim sucessivamente. E, portanto, nós não percebemos muito bem, por causa desta complexidade, o que é que foi o processo de modernização em Portugal. Porque ele acontece descontinuadamente ao longo do território e acontece de formas muito, muito contrastadas e não resolvidas, quero dizer. Já esgotei o tempo, não é? Não esgotei? Se fôssemos a ser muito rigorosos, mas talvez mais uns 5 minutinhos, pode ser. Consegue-se. Isto não tem fim. Pois claro. Isto é never ending story. Porque isto são apenas estas ideias sobre o urbano, rural, modernização, identidade, são coisas que pairam no livro todo. Mas depois o grosso do livro são os tais olhares regionais. E então, aí podíamos estar a tarde toda, para além das fotografias que estão no livro, como podem imaginar, tem milhares delas. E esta, por exemplo, que é uma das que os leitores mais gostam, para mim é muito esclarecedora, porque alguém com essa tensão de recuperar o tal tradicionalismo e tal, inventa o puro ribatejo, traz a iconografia do puro ribatejo para a rotunda. A rotunda é uma coisa muito séria, não só cá em Portugal, que não é o país que tem mais rotundas, comparativamente ao que dizem. Por quilómetro quadrado tem muito mais Inglaterra e França. Mas a rotunda, ao mesmo tempo, é uma coisa que se percebe muito bem do ponto de vista da espacialidade. Quando a mobilidade era complicada,
a permanência das pessoas nos lugares era maior e mais duradoura. E nós hoje vivemos em sociedades que se movimentam muito. O espaço das formas deixou de ser só um espaço de formas e passou a ser um espaço de relações, que às vezes se fazem de maneira muito fácil. Vejam, por exemplo, uma autoestrada, por exemplo, é a teoria do Einstein sobre a relatividade do espaço-tempo, porque entrando numa autoestrada, o tempo acelera e o espaço encurta. E, portanto, nós não vivemos em territórios com a mesma métrica, com a mesma velocidade, com o mesmo tempo. E, então, o facto de vivermos em territórios relacionais faz da rotunda um ponto importante. Quando a pessoa chega ali, tem que tomar uma decisão. Se se engana na saída, vai parar a um lugar completamente distinto. Eu até brinco muito com... eu não uso GPS e faço muitas perguntas, porque isso faz parte também de um truque para conhecer as coisas. E muitas pessoas dizem-me, chega à rotunda e controla, porque se enganaram e não disseram contorna. E hão de reparar que isto que é muito comum, o controle e o contorno. E eu achei que as duas expressões estão corretas. Porque chega à rotunda e contorna, obviamente, só há um sinal que me diz que é obrigatório contornar pela direita e controla. Ou seja, vê lá se sais pela primeira à direita ou pela segunda, porque senão vais ter um local completamente distinto. E por isso, por as rotundas serem uma espécie de rótulas que fazem pontuações num espaço que é muito percorrido, elas são pontos onde há uma sobrecarga de imagens. Seja no centro da rotunda, seja na sua periferia, sejam imagens de publicidade, seja o que for. É um tema, para quem quiser fazer semiologia urbana, é um tema muito interessante perceber que tipo de mensagens é que há nas várias rotundas. E então, a estatuária que no passado estava reduzida às grandes praças, não é? E às figuras notáveis, não é? Os reis e os cavaleiros de cima do seu cavalo. Essa arte urbana agora democratizou-se e aparece por todo lado. E, portanto, lá está o Coro Ribatejo simbolizado pelo tal touro. Eu aqui, de facto, fiz um mimo fotográfico para fazer com que o tronco do pinheiro manso parecesse a pata do touro, não é? E este recorte da cabeça se continuasse para aqui. Isto já é muito sofisticado, esta fotografia. E depois, junto ao touro, está um reclame em chinês com um erro ortográfico em inglês. Porque flight escreve-se com F e não com PH. E isto dá que pensar. Quando a gente olha para aqui, assim, então onde é que estamos? Como se pode ver, porque há fotografias que têm legenda, estamos no Ribatejo. E o que é o Ribatejo? Assim, não se sabe. Quando se fala do Ribatejo, há uns que falam de todos, mas como nós estamos no Porto Alto, que é uma das maiores concentrações de comércio grossista chinês, na Grande Lisboa, tens os sinais dos tempos de hoje, que são os da globalização. A fábrica do mundo, que é a China, e o inglês, que é o novo latim. Este inglês andadeiro, que até admite que se escrevam coisas com PH flight, não é? E, portanto, é esta mistura e esta instabilidade que nós podemos encontrar. A ideia de que a paisagem é também política, ou, por exemplo, isto. Aqui há tempos estive na Comissão de Coordenação do Alentejo, em Évora, e estive a falar com um técnico da Comissão que estava desesperado por causa das aprovações dos painéis solares. Quer dizer, de repente esta tecnologia, não foi assim de repente, de facto, mas acelerou nos últimos tempos, é que os painéis agora são muito mais baratos, têm um retorno de investimento muito mais rápido e já não é preciso, como a primeira geração de painéis, colocá-los em umas coisas muito complicadas, uns pivôs, que rodavam o painel consoante o movimento do som. Estes são painéis fixos, são muito baratos de montar e já compensa, tanto que há 2 meses inaugurou, não sei onde, perto de Castro Verde, o maior campo de fotovoltaicas da Europa, já sem subsídio. Muitos deles, perdão? Como? Já tem o quê, perdão? Sem subsídio.
Porque os primeiros, como o da Marleja, que é enorme, imenso, foram estimulados por subvenções públicas à energia dita, à energia que não é produzida através de combustíveis fósseis, não é? Bom, isso é uma longa história, porque nós estamos a pagar a fatura elétrica mais cara da Europa por causa dessas brincadeiras. Mas já há, contrariamente à eólica, já há na fotovoltaica investimentos que já não são artificialmente apoiados. E então é fácil perceber que, havendo tanta terra no Alentejo, o que há mais, e tanto sol, é muito fácil perceber como é que uma antiga seara de trigo se transforma numa seara eletrónica. E de repente aparecem estas grandes expansões. E lá o engenheiro da CCDR estava muito aflito porque embrulhado numa legislação, porque não sabia muito bem que argumentos usar para licenciar painéis fotovoltaicos em áreas agrícolas. E eu dizia-lhe, olha, eu não vejo diferença nenhuma. Tu até tens, em todos os campos de painéis fotovoltaicos, até tens ovelhas, porque os rebanhos são usados para garantir que a erva e os arbustos não prestem. E, portanto, e depois há outra coisa, é que o sistema de instalação dos painéis é tão simples que não estraga minimamente, não afeta minimamente as qualidades do solo. É aquele pilar metálico, que não é mais grosso que isto, que espeta lá para baixo, 1,5 metro, e está feito. Não precisa de alicerce. Depois o sistema segura-se a si próprio porque eles estão ligados uns aos outros. Atrás da fotografia está aquela catedral impressionante do tempo das campanhas do trigo do Estado Novo, não é? Quando se achava que o Alentejo era o celeiro de Portugal e a CUF tinha que vender os adubos, eu acho que era mais isso. E então, de repente, as campanhas do trigo aceleraram e expandiram a cultura do trigo no Alentejo. É trigo loiro Alentejo, não é? E o sistema, como se diz hoje, crashou completamente. Não há um único destes armazéns da EPAC que esteja funcional. E todo o sistema ferroviário de bitola estreita que unia estes silos não tem uso, está em ruína. Portanto, temos uma paisagem tecnológica que era o Alentejo infraestruturado para a produção do cereal, que desapareceu completamente, perdeu a sua viabilidade. E agora temos transformações com marcas na paisagem muito, muito claras, como é esta, mas o que estava lá do passado, lá está. E, portanto, é aquela história de dizermos, então, posto nisto, o que é o Alentejo. E a maior parte das opiniões que eu encontro é esta visão desencantada, não é? Como esta homenagem à ceifeira numa rotunda, mas coitada da ceifeira, não é? Não tem nada no ar heroico, não é? Está de braços caídos, tem a gasolineira ao lado, a cesta. Esta ideia que olha para o Alentejo com tristeza porque não estão lá os escravos que antes ceifavam e as casinhas brancas estão vazias, etc. E as mudanças podem ser tão grandes como isto, por exemplo. Aqui já estamos no perímetro de rega do Alqueva, alguns no distrito de Beja, e isto é uma grande exploração de papoila para a indústria farmacêutica, para produzir ópio. Isto é que é o ópio do povo, não é? Não é do povo. É sobretudo, tanto quanto soube, de duas empresas, uma australiana e outra inglesa, duas empresas farmacêuticas, que com os problemas da produção do ópio no Médio Oriente estão a tentar esta produção no Algarve, no Alentejo. A papoila regada e neste momento há experiências em três alturas do ano, que é na primavera, que é normalmente quando elas aparecem, que é uma